Hoje eu vou aproveitar um texto que eu postei ontem que deu uma reflexão bacana e vou ler para vocês, porque eu não sou capaz de decorar essas palavras, então vou acompanhar o raciocínio através da leitura. Ele começa assim: quem faz acordo com o diabo, uma hora acaba no inferno. E o PT, ao longo dos 12 anos em que esteve no poder, poderia ter feito diferente do que sempre criticou, porém escolheu fazer igual, e com o avanço das tecnologias e da informação, essa parte podre, essa parte pior, né, ficou mais exposto para a população. As alianças pela governabilidade, aliás, uma palavra que foi inventada ou utilizada, né, ao longo de todo o governo petista, somado ao mensalão, a criação de ministérios para abrigar os aliados, tratar a cúpula, que foi julgada e condenada pelo mensalão, como heróis, enquanto os bons políticos da legenda ficaram relegados a segundo plano. Mas os escândalos da Petrobras, os equívocos na economia, só não tiraram as eleições da Dilma porque os candidatos adversários eram muito fracos. Qualquer candidato com um pouquinho mais de qualidade teria derrotado a Dilma, como a gente observou, né, nos resultados apertados das eleições. Então, na época dos primeiros protestos em 2013, quando uma parte da militância do partido se voltou contra a classe média, eu me lembro muito bem de ter avisado, de ter explanado nas redes sociais que aquele movimento era perigoso, que rechaçar a classe média não era correto, porque apesar da classe média ser em grande parte despolitizada e não se interessar por questões políticas e econômicas, a classe média sempre foi o fiel da balança nas horas de crise, e foi ela que mais sofreu nesses últimos anos. Então, enquanto para as classes C, D e E o acesso ao consumo foi permitido e milhares de pessoas saíram da linha da pobreza e muitos outros avanços sociais que beneficiaram os mais pobres, o que é uma virtude do governo petista, os mais ricos ficaram até felizes com o grande consumo e com a política de juros e outras manobras econômicas que privilegiaram quem tem dinheiro. Os que têm dinheiro normalmente são sempre privilegiados. Ou seja, então quem vem pagando pato nessa história toda é a classe média. Nesse momento a pressão vem crescendo justamente através da classe média, que é adotada, veja bem, adotada pelos conservadores com perfil construído através das opiniões ditadas pela grande mídia, vai começando a entrar em ebulição e se sentindo cada vez mais oprimida e pressionada a dar uma resposta ao governo que sempre, ao longo desses anos todos, negligenciou a classe média. Então agora, com a vitória do Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, o grupo que antes só era só uma mosquinha fazendo um zumbido, começa a tomar corpo de um grande marimbondo, né? E vale a pena lembrar que o Eduardo Cunha é do partido aliado do governo, né? No caso, o PMDB. Essas alianças com o PMDB podem custar muito caro ao PT nesse momento. Lembrando que o vice-presidente da Dilma é o Michel Temer, que é um membro da elite do PMDB, né? Então a corda que vai apertando aos poucos para cima do governo petista. Se o Renan Calheiros venceu no Senado Federal e trabalha hoje como fiador do governo da Dilma, eu tenho a impressão que se o barco começar a afundar, eu acho que ele é o primeiro a pular fora, junto com todos os outros aliados que sempre fizeram, de alguma maneira, em troca de apoio, em troca de ministérios, de secretarias e de benefícios próprios, né, coro pela governabilidade do Partido dos Trabalhadores. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: se a equipe da Dilma não começar a trabalhar rapidamente para colocar o Brasil nos eixos, né, e tomar muito cuidado com essas medidas impopulares que estão sendo adotadas, embora sejam algumas necessárias, algumas infiltrações vão começar a tomar as paredes do Planalto Central e tem muita água para rolar aí, que pode afetar seriamente a segunda gestão da presidente Dilma, né? Então eu diria o seguinte: presidente, se cuida, porque sua batata está assando. Os seus aliados, que eram tão aliados pela governabilidade, vão começar a cobrar um preço mais caro, porque isso tem um fundamento. O preço a fazer acordo com o capeta é caro. Aí, cidadão brasileiro e cidadã brasileira, o pessoal tá vindo aí com os balões. E ó, lá do pessoal que tá aí se deslocando. Então nós estamos
vindo aí com os balões para soltar. Nosso protesto silencioso, nosso protesto dessa posse fraudulenta de Dilma Rousseff. Juntos somos mais fortes. Aí. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo.